A paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui para transmitir a live da construção do conhecimento. Espero que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos abra as nossas mentes para podermos aprender aqui neste lugar. Vamos orar e dar início ao louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estar aqui, Senhor, para aprender mais um pouquinho de Ti, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, seja conosco aqui nesse lugar, seja com os que estão assistindo esta live, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer a diferença nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dizer que Ele é o único que pode receber todo louvor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. O Senhor nos ama e Ele, por prova desse amor, entregou o que Ele tinha de mais valioso, o Teu único Filho, como diz em João 3,16, que Ele nos amou tanto, que entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte,
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você pode sentir o abraço do Senhor aí? Você pode sentir esse amor tão grande? Você pode repetir comigo e dizer que Ele nos ama? Deus me ama e esse amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, glória a Deus. E creia que o Senhor é forte e poderoso para fazer tudo aquilo que nós pensamos, muito mais do que a gente pensamos ou queremos. Amém? Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus, para refletirmos sobre o Evangelho que escreve o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor através da vida do apóstolo Paulo, aos irmãos de Roma e aos irmãos do século 21. Somos nós que estamos aqui agraciados. Essa palavra transcende os tempos, as eras, e chega até nós para nos fazer entender o plano de Deus, o seu amor, a sua salvação. Nós estamos estudando a carta aos Romanos e hoje nós estamos focados no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 16. Para quem está estudando os comentários que fez o pastor Tim Keller, nós estamos na aula 3, a segunda parte dessa aula. Eu queria que você nos acompanhasse também nessa terça-feira, nesse dia que o Senhor nos permite sentarmos para refletir sobre a palavra, para meditarmos sobre a palavra dele. Para começar, eu quero que você tenha aí em mãos a sua Bíblia, seja por aplicativo, seja a Bíblia de papel, como nós estamos habituados a usar, caderno de anotação. É importante você fazer isso para tomar nota dessas passagens, porque nos leva a um nível de entendimento, de reflexão, bem maior do que apenas ouvirmos. O Senhor quer nos levar à prática, e a aula de hoje vai falar sobre isso também.
Apenas recapitulando para você que está fazendo o que nós acabamos de instruir, nós já estudamos aqui o capítulo 1, já entendemos que há de Deus a mensagem de Cristo ao nosso coração, já entendemos que o justo vive pela fé, entendemos que a justiça de Deus é revelada, ela é o próprio Cristo. Nós entendemos aqui também que no versículo 18 do capítulo 1 a seguir, Paulo revela a atitude dos gentios que desprezam a Deus. E quando nós chegamos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, estudado na semana passada, nós entendemos que Paulo está dizendo aos judeus, aos religiosos, que a prática deles, em relação à prática dos gentios, não deve ser julgada no sentido de que eles são melhores, dos que os religiosos são melhores do que os irreligiosos. Isso não é verdade. Paulo está tratando com aqueles que têm a sua vanglória, que têm a sua confiança na prática da lei, apenas da moralidade, e não dependem em nada da justiça de Deus. Estes também são reprovados, e é o que Paulo traz a entender nesses versículos. Nós vamos seguir então nessa leitura, mas antes vamos fazer mais uma coisa. Se você está ainda assistindo a mensagem, mas tem qualquer outro aparelho ligado, ou está com dois sentidos, pare tudo agora. É hora de nós entendermos a palavra de Deus, para sairmos edificados desse tempo de transmissão, e não apenas ser um ouvinte esquecido. Vamos fazer isso? Agora é hora de nos concentrarmos ao Senhor. E vamos orar mais uma vez também, pedir que o Espírito Santo amplie o nosso entendimento, para nós acatarmos o ensinamento da palavra de Deus, e sairmos desse momento de meditação enriquecidos, fortalecidos. Faz isso, fecha os teus olhos. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que a nossa mente agora seja levada à compreensão do Evangelho, que nós possamos dar um passo além, que nós possamos caminhar na clareza da verdade, no poder do Evangelho, que é poder para a salvação, que nós possamos viver o que o Senhor tem preparado para nós, não como o filho mais velho, não como o filho mais novo, como da parábola da semana passada, não como quem adora as coisas criadas, mas quem já tem a sua mente esclarecida pela verdade, já é templo do Espírito, onde temos a capacidade agora, pelo novo homem, de entender as grandezas do Senhor. Acalma o nosso coração, nos leva agora, Senhor, de forma clara e evidente, a entender a Tua mensagem para a glória do Teu santo nome. Oramos e cremos na Tua presença, oramos e cremos que sairemos desse tempo de reflexão, enriquecidos e edificados, para a Tua glória. Agradecemos ao Senhor por esse tempo. Amém. Vamos ler? Romanos 2, não está aqui na minha projeção, mas eu quero reforçar o versículo 5 também, me perdoe os irmãos da projeção, porque é onde começa o parágrafo, e ele diz assim: mas, segundo a tua teimosia e o teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. E aí sim entramos no 6, dizendo o seguinte: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.
Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então esses são os versículos que nós vamos estudar hoje, da carta do apóstolo Paulo, da mensagem de Deus aos nossos corações. Bom, vamos meditar que Paulo está dizendo no versículo 6, melhor reforçar assim, que seremos julgados conforme as nossas obras. Quando nós comparecermos à presença de Deus, o Criador, no último dia, para sermos julgados, para o nosso julgamento e para o nosso veredito, qual será o teste geral pela qual seremos julgados? Quais serão os critérios pela qual seremos julgados? A resposta de Paulo deveria ser essa: seremos julgados por termos recebido ou não a justiça adquirida e concedida somente através de Jesus. No entanto, ao invés disso, Paulo declara: Deus dará a cada pessoa de acordo com o que ela faz. Não é assim que está no versículo 6 da carta aos Romanos, capítulo 2? Leia aí para você ver. Romanos 2 e 6. O que é que você vai encontrar? A minha está assim: Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Será que Paulo mudou de ideia? Será que Paulo mudou o seu conceito, a sua visão, a sua ótica do que ele dissera em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17? Vamos voltar em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 para você se lembrar? Ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é a premissa? Crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Agora Paulo está dizendo que seremos julgados, retribuídos conforme as obras. Ele afirmou que a nossa posição de quitação diante de Deus só pode ser fornecida por Cristo, e a recebemos através do vínculo que é a fé, e nunca pelas obras. Não é assim? Agora ele está ensinando que devemos acrescentar obras à fé, a fim de permanecermos de pé no dia do juízo. Vamos comentar aqui se Martinho Lutero, que chamou Romanos 16 e 17 de versículos de ruptura, que fizeram uma cisão na fé de Martinho Lutero, que lhe permitiram ver que ele era salvo pela graça, por meio da fé. Ele devia ter continuado a ler os outros 20 versículos para descobrir que não vivera nenhuma ruptura. Será que é isso? Não é isso. Se nós lemos o capítulo 2, o versículo 6 até o 16, de maneira isolada de todo o contexto, talvez seria essa a compreensão, mas não é assim. Toda leitura tem que ter o texto completo. Toda leitura deve ser ampla para que haja um perfeito entendimento e não tomar para si apenas uma base, um texto, um trecho isolado para justificar a sua fé. Primeiro, nós precisamos reconhecer que Paulo é um homem usado por Deus, é um homem sábio, é um homem de grande inteligência, de grande capacidade intelectual. Os versículos anteriores, ele dissera que nós somos salvos, independente da lei, ou qualquer coisa que possamos fazer. Ele diz que nós deveríamos partir do pressuposto que a fé na pessoa de Jesus Cristo é que vai dar a base de sustentação à nossa fé, à nossa salvação. Porque não há outro meio dos homens ser salvos, senão por intermédio de Cristo.
E não há outro meio dos homens acharem-se salvos em Cristo, senão por intermédio da fé. Segunda coisa, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está usando no capítulo 2 e no versículo 6 da carta aos Romanos, um texto que já estava escrito em Salmos, Salmo 62. Se você pode, abra sua Bíblia no Salmo 62, no versículo 3, no verso 3 e no verso 4. Olha o que vai estar descrito lá. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubado de uma posição elevada. Se eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. O Salmo 62, ele está falando de dois tipos de pessoas. No Salmo 62, nós vamos ver que cada um, ou melhor, no capítulo 2, do versículo 6 de Romanos, está escrito que cada um receberá segundo as suas obras. E quais foram as obras ou os feitos dessas pessoas em Salmo 62 que nós estamos vendo agora? Do verso 3 e do verso 4, nós vamos ver que existem pessoas que conspiram contra o rei escolhido por Deus, que mentem, que dizem uma coisa com os lábios e fazem o oposto do que está no seu coração. São como aquelas pessoas que Paulo está dizendo no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, que nós falamos, os religiosos. Os que acreditam que apenas o conhecimento deve ser a base substancial da sua fé, ou a base substancial da sua justiça, melhor dizendo. Mas existe outro grupo também em Salmo 62, que vai trazer para nós o entendimento dessa segunda categoria. A primeira é os que são contra o rei, os que praticam atos diferentes daquilo que estão professando, porque esses atos estão no seu coração. Olha o que diz Salmo 62, os versos 1, 7 e 12. Essas pessoas é a segunda categoria da resposta luminosa de Paulo. Vamos lá? Olha só como começa, dizendo: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o verso 7? A minha salvação e a minha honra, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E o 12, o verso 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, quando Paulo está falando em Romanos capítulo 2 e versículo 6, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, Paulo está declarando está falando com propriedade o que já está nas Escrituras, o que já estão nos cânticos de Davi, ou os que já estão nos cânticos em Salmos. A segunda categoria de pessoas são pessoas que não se refugiam no seu conhecimento, mas declaram que a salvação e a glória estão em Deus, que Ele é o forte rochedo e o refúgio. As suas obras consistem em encontrar salvação em Deus e fazer dele o seu centro. E essa é a atitude a que Deus retribui para cada um de acordo com os seus feitos, como está em Salmo 12, ou Salmo 62 e verso 12, assim como está em Romanos capítulo 2 e versículo 6. Paulo está pedindo tanto às pessoas irreligiosas, quanto às religiosas, que ponderem as suas obras, ou pelo contrário, as obras que têm deixado de praticar. É interessante a gente refletir que no versículo 5, do capítulo 2 de Romanos, ninguém se arrependeu. Vamos ver? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração o quê? Obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Elas buscando o refúgio da ira merecida de Deus, em sua misericórdia imerecida,
ambos estão atrás de honra para si mesmo. Elas trabalham ou praticam as ações, mesmo sabendo que há um Deus que trará seu justo julgamento. E mesmo assim elas acham que a sua própria justiça, a prática da sua moralidade é o suficiente para absolvê-las. Estão erradas. A gente precisa parar para entender o que Deus está nos dizendo nesse contexto. Mas vamos a um terceiro posicionamento de Paulo. Primeiro, é que ele não vai contradizer o que ele já escreveu nos versículos anteriores, e entendendo que esses versículos é a palavra de Deus. Segundo, ele está buscando o que está em Salmo para trazer à igreja a revelação do que são essas obras. E em terceiro lugar, Paulo está dizendo que as obras importam sim. As obras importam não como meios para sermos salvos, mas como prática de fé de quem já é salvo. Nós dizemos várias vezes aqui, nos cultos que temos aqui, nos cultos de construção, nos cultos da família, nos momentos de comunhão, que quem é salvo não precisa de praticar a lei para ser salvo, mas quem é salvo pratica as leis de Deus por ser salvos. E é o que Paulo está testando aqui, é o que Paulo está confirmando ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 2 e no versículo 6. No Salmo 62, ainda vamos encontrar no verso 9 e 10 essa verdade. Vamos ler. Ele diz assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. O salmista está trazendo essa importância fundamental de que o nosso relacionamento com Deus, como refúgio, como rocha e como salvação, é o que de fato basta. E não a nossa autojustiça e nem as riquezas que os homens podem acumular. As boas obras mostram que temos fé salvadora. Não se soma de forma alguma a nossa fé para ser salva. Que isso fique bem claro para nós caminharmos para o final desse entendimento do versículo 6, do capítulo 2 da carta aos Romanos. Queria trazer aqui um exemplo que Tim Keller demonstra. Se nós observarmos uma macieira ou um pé de laranja que seja, pode trazer aí a árvore frutífera que quiser. Se você olhar o fruto ali na árvore, você vai perceber que existe vida. São provas que a árvore tem vida. Mas os frutos em si mesmo não propiciam a vida. São evidência de que a árvore está viva, mas são as raízes que extraem os nutrientes para mantê-la assim. Essa é a verdade. Vamos colocar aqui os frutos aqui, está relacionado às obras. Mas a verdade é que a vida não está no fruto, a vida está nas raízes. E fazendo uma relação aqui, uma correlação de João capítulo 15, nós somos os galhos que estão agora ligados ao tronco. E as raízes desse tronco está ao chão. E a Bíblia chama esse tronco de videira verdadeira, que é o próprio Cristo. Então os ramos que estão ligados a Cristo produzirão bons frutos que vão permanecer. Se você é um cristão, de fato precisa haver obras sobre a sua vida. Como de fato vão essas obras revelar que você tem fé salvadora, que você tem fé na justiça de Deus revelada, que é o próprio Cristo. De igual modo, só a fé em Cristo é que proporciona uma nova vida. Ela dá a sua justiça, a justiça de Deus, a qualquer pessoa que acredita, a qualquer pessoa que crê. Mas uma vida de justiça transformada é a prova que nós temos fé real. Não devemos interpretar Paulo de maneira equivocada, irmãos,
como se ele dissesse que as obras precisam ser acrescentadas à fé, a fim de que consigamos permanecer firmes no dia do juízo. Não, não, não. Todavia, de igual modo, não devemos permitir que o nosso entendimento da salvação, da nossa salvação pela graça, diminua o desafio de produzir bons frutos, de ter boas obras. Se as obras das nossas mãos não estiverem sendo mudadas e transformadas pela fé que nós professamos ter, é certo cada um perguntar se a nossa fé, ela é sincera e ela é real. Se as nossas obras não estão atreladas à fé que nós professamos, será que a nossa fé, ela é real? Será que a nossa fé, ela é sincera? Como vamos fazer para saber isso? Paulo vem logo a seguir com o versículo de número 7 da carta aos Romanos, do capítulo 2. Olha o que ele dirá, olha o que ele diz. Ele dará vida eterna aos que? Persistindo em fazer o bem. Qual é o crivo? No versículo 7 nós vamos encontrar dois testes. E o primeiro é esse: persistindo em fazer o bem. Quer dizer que fazer o bem é viver de modo piedoso, de modo coerente à fé. Que o padrão de Cristo já assumiu agora o nosso coração. Que a vontade de Deus agora está sendo efetuada através das nossas vidas. E nós temos agora uma vida perseverante, uma vida persistente em fazer o que está alinhado ao propósito de Deus. Persistir em fazer o bem. E a gente não pode esquecer que Tiago escreve dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que ele comete? Pecado. Nós precisamos entender a verdade do Evangelho para praticá-lo. Assim também Paulo escreve aos Romanos, você vai ver lá para o final da carta aos Romanos, que ele também revela essa verdade de persistirmos em fazer o bem e não o mal. Então, o primeiro dos dois testes do capítulo 2 e do versículo 7, o primeiro é perseverar em fazer o bem. E o segundo? As pessoas que persistem em fazer o bem, elas continuam ainda no versículo. Essas pessoas buscam glória, honra e imortalidade. Isso refere-se a qualidades, queridos, que são provenientes de Deus, ou provenientes de uma vida com Deus, que são encontradas só em Deus. O homem, por mais que ele se esforce moralmente, por mais que ele busque um coração puro, uma vida de piedade, sem Deus, ele não vai conseguir, porque Deus é a fonte para que tenhamos uma vida dentro deste padrão. Aquele que está quite com Deus, não pratica as boas obras para o seu próprio benefício, não busca a sua própria autojustiça. Ele age assim porque quer se tornar como Deus em seu caráter. Não podemos esquecer, como está em Romanos capítulo 8 e versículo 29, nós estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Somos feitos de modo a desfrutar três coisas: glória, isso só podemos desfrutar se nós estivermos no Filho. Glória, honra e imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver que Paulo está falando do que o corpo que é corruptível se cobrirá de incorruptibilidade. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vamos perceber na carta que João está escrevendo a uma das igrejas, que nós devemos aguardar a volta do Senhor. Ele vem sem demora, e a gente precisa fazer o quê? Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua honra. E a glória é a glória que há de ser revelada no Filho. Só podemos receber dele essas três coisas: glória, honra e imortalidade. São coisas boas que todo cristão precisa buscar, e a fonte é Jesus.
O problema não está nos objetivos, mas nos meios. Nós buscamos nas coisas criadas a nossa satisfação, enquanto devemos voltar os nossos olhos para o Criador. Se você de alguma forma tem buscado satisfazer as suas próprias necessidades, tem buscado satisfazer os seus próprios prazeres, longe de Deus, você está dentro deste contexto. Está buscando adorar as coisas criadas e não o Criador. Necessitamos buscar onde elas podem ser encontradas. Glória, honra e imortalidade só podem ser encontradas em Deus. Nós precisamos ser refeitos à imagem de Deus, porque a partir daí sim, Deus dará vida eterna àqueles que buscarem no conhecimento acerca dele essas verdades. Vamos ler de novo Romanos 2, versículo 7. Ele dará o quê? Vida eterna. Essa é a consequência. Para quem? Para quem persiste em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Em quem? Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim como há dois testes no versículo 7 do capítulo 2, há dois indicadores no capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Olha o que ele disse. Haverá vida eterna para aqueles que praticam o bem, para aqueles que buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Paulo está deixando claro que no justo julgamento de Deus haverá uma separação, uma revelação daqueles que buscam vida eterna contra aqueles que devem viver o julgamento da ira e da indignação. Por quê? O primeiro ponto que ele fala é sobre o quê? O egoísmo. O egoísmo é um sinal delator. Significa que nós temos um espírito de teimosia que nos leva a buscar a satisfação própria, a vanglória, de procurar ser o nosso próprio Senhor e procurar a nossa própria salvação por obras, por meios que estão sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio. Pode ser perseguir um propósito, e isso está tanto para o irreligioso, para um gentio, como também para alguém que é licencioso, moral, religioso, correto, ou até aqui nos termos de Paulo, para o judeu. O egoísmo não busca classe social, o egoísmo não busca etnia, o egoísmo está no coração de todo aquele que nasce, porque o egoísmo já vem na natureza adâmica. Segunda coisa que diz, o segundo indicador, o primeiro é o egoísmo. Para quem haverá ira e indignação? Para os que são egoístas. Mas depois também vem para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Para os que obedecem o pecado ao invés de obedecer a verdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma indisposição para ser instruído e aprender a verdade de Deus. São pessoas que acham que elas chegarão ao céu pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, pela sua própria mentalidade, pela sua própria intelectualidade. Não! O Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação, porque ele revela quem de fato somos, pecadores obstinados, e que precisamos, carecemos da misericórdia de Deus para chegarmos à eternidade. Existe uma falta de educabilidade, uma recusa em submeter o próprio coração, as próprias convicções, à verdade exterior, à verdade que vem de Deus. Pessoas irreligiosas fazem isso de maneira muito evidente, porém as religiosas também o fazem. Lembram que as irreligiosas praticam tudo baseado no que vem, nas coisas criadas, mas os religiosos também, na sua moralidade, na atitude de dizer, eu não pratico tais coisas, de julgarem as práticas dos irreligiosos, dos não praticantes da religião.
Se quisermos pensar em nós mesmos como justo pela obediência da lei, estamos dispostos a ouvir os mandamentos de Deus sobre como devemos viver. Mas, se ignorarmos a sua palavra, quando ele diz que devemos guardar a perfeição, e não fazemos, nós estamos dizendo que não precisamos de alguém que nos justifique, porque a gente mesmo é capaz de se justificar através das boas obras. E aí, se pensamos que somos capazes de nos salvar, queridos, rejeitamos a verdade, tanto quanto se achássemos que não precisávamos ser salvos em absoluto. Está entendendo até aqui o quão complexo é, mas o quão simples também é? É complexo quando nós fechamos os olhos, achando que seguir a Deus é um conjunto de regras, e que se a gente cumprir essas regras direitinho, nós seremos absolvidos. Queridos, é incapaz o homem por si só chegar ao status de perfeição. É incapaz o homem, pela sua própria capacidade de absorver conhecimento, chegar a ser puro. E é por isso que o Evangelho é a boa notícia que nos revela a salvação, que Cristo é a perfeição. Ele é o mistério de Deus revelado. E quando nós recebemos essa justiça, não são mais agora as práticas das boas obras que nos absolvem diante de Deus, mas a fé que temos na pessoa de Jesus Cristo, e por estarmos ligados a Ele, aí sim, no dia do julgamento, se entende que nós estamos praticando, ou que nós estamos sendo persistentes na prática do bem, buscando glória, honra e imortalidade, que já não somos mais egoístas, que já não rejeitamos mais a verdade, mas nós praticamos a justiça. Essa é a verdade do Evangelho. O versículo 9 e 10, ainda da carta aos Romanos, vai repetir o que nós já vimos agora nos versículos 7 e 8, mas convém que nós reforcemos ele, dizendo o seguinte: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Lembre-se, viu? Você pode ser praticante da religião e ainda está com o coração cheio de maldade. Você pode ser alguém que despreza, pode ser alguém que nem reconhece Deus, mas está com o coração também cheio de maldades. Para ambos, tanto para o religioso como para o irreligioso, só a graça de Deus, só Jesus Cristo, para mudar a sentença. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. E olha, aí está o nivelamento de tudo. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Não existe parcialidades em Deus. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. E aí também não há diferenças, não há acepção. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Duas vezes Paulo vai dizer, primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, Deus não vai agir nas acepções como o mundo pratica, como o mundo faz. Nós estamos vivendo a massa de manifestação nesses últimos dias, porque ainda não há igualdade. As pessoas se veem como melhores, se julgam como melhores, pela cor da pele ou pelo status social. Mas essa não é a realidade diante dos olhos de Deus. Deus vê todos de igual modo, carentes de graça e misericórdia, assim como também merecedores de justiça e juízo. Deus equaliza. O juízo de Deus é imparcial. Vamos ver o versículo 11 do capítulo 2 ainda. Pois em Deus não há parcialidades, Ele é justo. Não importa quem somos. Em relação a juízo de Deus, não importa quem somos. Brasileiros, americanos, japoneses, chineses, não importa, judeus, não importa quem somos. Diante do julgamento que nós estamos lendo, dos versículos 7, 8, 9 e 10, da carta aos Romanos do capítulo 2, o que importa
se nós já fomos justificados por Cristo. Não importa a nossa origem, a nossa formação familiar, a nossa formação cultural, não importa se judeu, cristão, se frequentador dos templos, onde se praticam os atos religiosos, inteiramente apartados da Bíblia ou próximo dela. Podemos aí dizer várias coisas, mas o que importa é como decidimos nos relacionar com Deus. Se como filhos ou se como órfãos. E se como filhos, ainda tem um exemplo da aula anterior. Filhos mais velhos ou filhos mais novos? Porque os mais velhos requer de Deus o reconhecimento da prática da moralidade. Ó Senhor, eu não sou como esses pecadores. Eu pratico, Senhor, tudo que está na Tua palavra, na Tua lei. Mas no coração não existe ainda a manifestação inerente do caráter de Deus. Não existe ainda o altruísmo, não existe ainda a prática do bem, não existe ainda as motivações corretas que o levam a buscar glória, honra e imortalidade. Depende de como nós estamos nos relacionando com Deus. Eu queria que você pensasse aí na sua casa, assim como nós estamos fazendo aqui. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Na base das regras ou na base do amor? Na base apenas do conhecimento intelectual ou da revelação das Escrituras através da intimidade com o Espírito Santo, do desejo de conhecê-lo mais e mais, porque Ele é uma fonte inesgotável? Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Nós não podemos nos esquecer que o juízo de Deus é pleno, assim como a justiça de Deus é plena. Deus não mostra nenhum favoritismo. Vamos ver os versículos 12 ao versículo 15, da mesma carta aos Romanos. Ele diz assim: todo aquele que pecar, não existe favoritismo. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Ponto. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Pois mostra que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora os defendendo-os. Não há favoritismo. Há duas advertências aqui muito importantes nesses versículos que lemos, do 12 ao 15. A primeira: aqueles que conhecem o que Deus ordena e não obedecem. Será que existem pessoas assim? Conhece as Escrituras, mas não as pratica. A gente pode olhar para a vida dos fariseus. O Senhor reprova a sua devoção sem prática. Há um momento em que Deus diz para aqueles fariseus que eles eram comparados a sepulcros caiados, sepulturas pintadas a cal. Por fora manifesta uma certa limpeza e cuidado, por dentro estão cheios de sujeira, mortos. É assim que Jesus trata com aqueles que são conhecedores, mas não são praticantes. A Bíblia diz que é pela lei que serão julgados, não é assim? Volta no versículo, dos versículos anteriores, por gentileza. Versículo 12, no final dele diz: pela lei será julgado. Então se torna perigoso a gente ouvir a lei de Deus. Se o homem não quer ser praticante da lei, mas ouve a lei de Deus, logo ele se torna agora alguém que já sabe o que deve ser feito. Se não o pratica, é porque há uma aversão à justiça, há uma aversão à verdade. Não são justos
os que ouvem a lei. A Bíblia deixou claro no versículo 13, olha lá. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas quem os obedecem, esses serão declarados justos. E obedecer é praticar o que a palavra de Deus está dizendo. A gente precisa parar para entender que diante de Deus, a gente não deve pensar que conhecer a lei dele serve para alguma coisa. Ah, eu conheço. Vou citar aqui para nós a passagem do jovem rico, lembra? Quando Jesus disse para ele assim: conhece os mandamentos? Conheço e faço. Parecia que já estava justificado. Deus sabia que ainda havia no coração daquele jovem o que havia no coração dos gentios: amor ao dinheiro, avareza. E ele é reprovado porque ele não quer vender tudo e seguir o mestre. Não pensemos que conhecer a lei de Deus serve para alguma coisa. Só conhecer não. O único caminho para a justiça por meio da lei é a prática, é a obediência. Se não existe obediência, não existe de fato devoção e amor. A gente pode até afirmar que sempre obedecemos a toda a lei de Deus, mas obedecemos em todos os sentidos? Obedecemos integralmente o que Deus nos manda a fazer, a obedecer? É aí que nós precisamos parar para entender. Gente, ninguém consegue chegar ao estado de perfeição sozinho. Quem foi que foi aprovado por Deus? Porque chegou a uma estatura de completude, a uma atitude de maturidade, de crescimento. Alguém que não provou o pecado. Quem foi? O próprio Cristo. O escritor da carta aos Hebreus diz assim, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é perfeito. Onde é que nós encontraremos essa perfeição? Quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a justiça de Deus revelada, que é o próprio Cristo. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa alma, nós somos inclusos nele, e nele se encontra toda perfeição. Se você quer ser justificado diante de Deus naquele grande dia, onde o seu julgamento será justo, você precisa estar em Jesus. Não há outro meio de absolvição a não ser por Jesus. A obra completa ele fez, e só ele pode oferecer aos homens perdão pelos seus pecados. Só ele é a fonte de glória, honra e imortalidade. Ao contrário, estaremos numa posição de injustiça, estaremos numa posição de egoísmo e estaremos numa posição de aversão à verdade. Nós vamos ver também no versículo de número 14 e 15, que Paulo vai falar dos gentios, que eles não têm a lei, mas praticam naturalmente o que ela ordena. E aí ele traz dizendo, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. A gente precisa entender nesse texto que Paulo não está dizendo que os gentios serão absolvidos por causa da sua prática da lei. Sem Cristo não. Sem Cristo não. Por quê? Porque nós vamos encontrar em Atos, capítulo 4, versículo 10, versículo 10 e versículo 12, uma verdade. Olha o que está nessa passagem. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus
é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E aí ele diz no versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não é o conhecimento da lei que os gentios, apesar de não conhecerem, pratica, que os absolverão. Não é. Homem nenhum será salvo porque é moralmente correto, porque pratica os princípios de moralidade. Só seremos salvos por meio de Cristo. A Bíblia diz essa verdade. O que Paulo está trazendo para nós aqui é o entendimento que todo homem, quando absolve agora a racionalidade, quando esses homens saem da posição quando essas pessoas saem da posição de criança, e as crianças, elas têm uma idade certa para tornarem-se agora responsáveis pelas suas decisões, quando sai do estado de inocência. Obrigado. Estou levando um tempo aqui para poder trazer a palavra, porque a idade já não ajuda, já está fugindo aqui os conceitos. Quando a criança sai da idade da inocência, ela agora se torna responsável moralmente pelas suas decisões, pelo certo e errado. O que Paulo está explicando para a gente aqui a respeito dos gentios, é que a consciência dos gentios, às vezes o acusa, às vezes os defende. Por quê? Porque todo ser humano tem o conceito de certo ou errado, correto? Todo ser humano, depois que sai da inocência, sabe o que está fazendo, se é certo ou se é errado. Seja nos conceitos culturais, seja no conceito de valores e princípios que norteiam o mundo, vai se saber o que é certo e o que é errado. É isso que Paulo está dizendo. Eles podem até desconhecer a lei de Deus, mas eles sabem o que é certo e o que é errado para ser praticado. Essas pessoas, como elas podem ser julgadas no padrão de Deus se elas desconhecem a lei? Como pode o julgamento ser justo se eles desconhecem a lei de Deus? Sem lei também perecerão? A resposta de Paulo aqui, ela é severa. A lei de Deus já nasce dentro de todos os homens. A lei de Deus para o que é certo e o que é errado. A lei de Deus é inata nas pessoas. Porque os gentios praticam a lei, embora não tenham lei. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas conhecem os princípios essenciais de comportamento, certo e errado. E sua base, isso em uma realidade objetiva, um padrão pela qual nós devemos ser julgados. C.S. Lewis vai enriquecer a nossa meditação aqui, nesse contexto de certo e errado, trazendo o seguinte: todo mundo já ouviu alguém dizer coisas como, você gostaria se alguém lhe fizesse a mesma coisa? Quem faz essa pergunta tem princípio de moralidade, o que é certo e o que é errado. Dê-me um pedaço da sua laranja e eu lhe darei um pedaço da minha. O homem que diz isso, ele está apelando para um padrão de comportamento de que se espera que os outros também tenham o mesmo conhecimento. Então, sendo assim, os homens sabem quais são as coisas certas dentro do conceito de moralidade, de boas obras. Os homens sabem. Os homens sabem o que fazer, como demonstrar o que a lei exige, o que a moralidade exige. O que a lei exige está escrito no coração dos homens. Tendo ainda o testemunho de algo muito importante que Paulo cita ainda no versículo 14 e 15. No versículo 15, melhor dizendo. Os homens têm contra si mesmo a consciência dos seus pensamentos. Vamos ver? Romanos 2 e 15. Pois mostra que as exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. O que é que eles têm como testemunho? A consciência, porque é na consciência que está a base,
É na consciência que estão esses princípios de certo ou errado, da moralidade, dos pensamentos, se eles são coerentes ou não com a verdade. Todos nós temos um senso interno e a gente não pode revogar essa verdade. Todos nós sabemos quando se está certo ou não. Agora, não vamos aqui deixar de entender o seguinte: a nossa consciência não é como deveria ser, a nossa consciência não é justa. Porque a nossa própria consciência, às vezes ela faz o quê? Ela suprime a verdade de Deus. A verdade acerca dos padrões de Deus. Não poucas vezes vemos as pessoas adorar outras coisas e viver em função dessas outras coisas, porque como já aprendemos aqui, o ser humano foi criado para adorar, e se ele não adora a Deus, ele adora qualquer outra coisa. É por isso que Paulo, ainda escrevendo sobre os gentios, diz que a consciência às vezes acusa e a consciência às vezes defende. Todo mundo faz coisas que sabem ser erradas ou sabem ser incorretas. É por isso que nós não podemos apelar somente para as obras para sermos salvos. De forma alguma, nós devemos praticar as boas obras, porque já somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo diz que Deus está certo em julgar quem conhece a lei, mas não a cumpre. E também adverte que Deus julgará com justiça aqueles que não conhecem a lei externamente, porque a conhecem internamente, embora não cumpra. Então, queridos, ninguém vai ser desculpado diante de Deus. Quer seja um ouvinte da palavra, quer seja alguém que tenha as escrituras diante dos seus olhos, quer seja alguém que nunca passou os olhos sobre a verdade, porque todos os homens, pela consciência, sabem quando estão fazendo o que é certo e sabem o que estão fazendo quando é errado. Eu quero encerrar essa ministração falando o seguinte: no versículo 16 nós vamos encontrar essa verdade, olha só. Isso tudo que nós falamos até aqui, do versículo 6 ao versículo 16, acontecerá no dia em que Deus fazer o quê? Julgar os segredos dos homens. Deus sabe tudo. Deus sabe a ação, mas Deus sabe a motivação. Deus sabe o que está diante dos olhos dos homens, mas Deus também sabe o que está às escondidas, no secreto. Deus sabe de tudo. A carta aos Hebreus diz que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Ele consegue enxergar o oculto dos homens. É por isso que acontecerá que Deus há de julgar os segredos dos homens, mas mediante Jesus Cristo, conforme declara o que Paulo revela, o meu evangelho. Esses versículos são compactos, mas eles são complexos. E aonde Paulo quer chegar quando ele fala sobre esse julgamento? Acontecerá no dia em que Deus julgar, o quê? Ele será justo, levando em consideração todos os pensamentos que passaram na mente do homem, no secreto do homem. E é por isso que Paulo declara para a gente o seguinte: que nós devemos gerar o hábito de ter pensamentos que são verdadeiros, pensamentos que são justos, pensamentos que são honestos, pensamentos que há boa fama, pensamentos em que haja virtude e valor. Por quê? Porque seremos julgados não apenas nas ações, mas também no secreto. Paulo está dizendo, não há um invento aqui. Deus há de julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Ele levará tudo em consideração, conforme o coração de cada um. E é por isso que nós não podemos desprezar quando tu julgas, lá do versículo 1, lembra que nós lemos do capítulo 2, versículo 1, está lá escrito, quando tu julgas, então o versículo 1 está dizendo a cada um. Não mais será capaz, quando nós julgamos, nós também não seremos capazes de esconder os ídolos do nosso coração. Tudo vai estar diante do Senhor. As nossas observâncias religiosas nesse momento não adiantarão de nada. Ao contrário, ninguém que tenha recebido humildemente a justiça que Deus ofereceu passará desapercebido e sem ser salvo. As duas coisas estão no mesmo crivo. Ele condenará os hipócritas, os irreligiosos, mas aqueles que viveram a justiça perfeita em Cristo, esses serão absolvidos e esses serão salvos. Para terminar, por que Paulo proclama dizendo, segundo o meu evangelho? Porque o justo juízo de Deus é fundamental para a declaração que o apóstolo faz acerca do Filho de Deus.
Se o Filho de Deus não viera para trazer salvação, se o Filho de Deus não é a perfeição em quem, estando nele, nos tornamos perfeitos, o julgamento não seria plausível. Não haveria julgamento. E sem julgamento, a salvação não faz nenhum sentido. Se todos serão salvos, se todos adentrarão ao céu, para que julgamento? Sem a realidade da ira presente e futura de Deus, a cruz se esvazia da sua glória. A preocupação do apóstolo Paulo é mostrar que o solo sobre a qual nós pisamos, independente da etnia, da cor da pele, independente da maneira como nós estamos vivendo, o solo que nós pisamos, judeus, gentios, irreligiosos e irreligiosos, gente praticantes da moralidade, infratores das regras, o mesmo chão é plano para todo mundo. Todos, sem acepção, participarão do juízo, enfrentarão o juízo. E eu vou dizer uma coisa: se não é Jesus, todos nós seríamos merecedores de ira, da aplicação da justiça de Deus. Glória a Deus por enviar o seu Filho, porque nele somos justificados. Só a partir de Jesus, desse terreno comum, é que nós conseguimos olhar para a cruz e enxergar com clareza a nossa justificação por causa de Cristo. Nós não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que primeiro reconheçamos que nós somos pecadores obstinados e que precisamos de um grande Salvador. Que essa mensagem possa tomar o nosso coração de tal forma, parece complexo, é uma leitura versículo a versículo, é um estudo versículo a versículo, mas para trazer a clareza que Deus não imputa juízo sem antes revelar a causa. E a causa da justiça de Deus é o pecado. Ela já foi revelada. E para aplacar o pecado, para destruir o pecado e as obras do diabo, Jesus veio, morreu na cruz, foi justo, perfeito, sem pecado, para nos tornar perfeito nele. Por isso, se você está tentando de alguma forma, com a sua moralidade, ser justificado diante do tribunal de Deus, pare com isso hoje. Se de alguma forma você está achando que é apenas ser uma pessoa piedosa, pela sua intelectualidade, por ser alguém que se esforça para acreditar em Deus, de certa forma o juízo de Deus será aplacado, pare com essa justiça própria, com essa autoconfiança. Volte-se para Jesus. Ele é a maneira adequada e perfeita de todo homem ser justificado diante de Deus. Eu quero orar com você neste momento, suplicando ao Espírito Santo que abranja esse entendimento, que amplie essa compreensão nos nossos corações, para que a gente possa viver na justiça de Deus revelada, e não sermos participantes da ira futura, porque a ira presente já está manifesta. E qual é a ira presente de Deus? Quando Ele nos entrega para vivermos conforme aos nossos próprios desejos. Está na hora de uma metanoia, de uma mudança de mente, está na hora de uma prática de um evangelho de fato, poderoso, como ele é para a nossa própria salvação. Se você pode, feche os teus olhos, se coloque de pé aí na sua casa, e vamos participar desse tempo de oração, de súplica ao Senhor, para que nós não sejamos religiosos, praticantes de uma moralidade, e acreditando que ela é suficiente para nos levar ao céu. Obra sem fé é infrutífera, assim como fé sem a prática de boas obras também é infrutífera diante de Deus. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós. Fomos achados em Ti, Jesus. Fomos achados em Ti. Somos justificados pela Tua pessoa bendita. E só há perdão e transformação de vida quando recebemos o Senhor para o lado de dentro da nossa vida. Espírito Santo, nos leva a sermos conformados com Cristo. Nos leva a ter os padrões de Cristo na nossa conduta. Nos leva a ser persistente na prática do bem, a buscarmos a glória, a honra e a imortalidade que só há na pessoa de Jesus. Que nós não sejamos egoístas, que nós não sejamos praticantes da injustiça, que nós não tenhamos aversão à verdade, mas que sejamos praticantes, Senhor, da verdade que é Cristo, do Evangelho que transforma o nosso interior, independente do padrão de vida, da cultura, independente da etnia, independente da classe social. Pai, tem misericórdia de nós. Nós pedimos ao Senhor que venha ao nosso encontro com a Tua força, a Tua graça, porque se não for ao Senhor se dispor da Tua glória e vir a este
neste mundo, assumir a forma humana, viver como homem e agora padecer na cruz do Calvário para nos proporcionar salvação, estaríamos condenados eternamente a vivermos sem o Senhor, sem gloriarmos, sem sermos satisfeitos na sua justiça. Mas o Senhor veio, e é por isso, Pai, que oramos para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso coração seja tocado pelo poder da verdade, para que não sejamos dependentes, Senhor, do conhecimento intelectual antes de conhecermos ao Senhor, mas conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que nos justifica diante do Pai. Que agora em Ti já se cumpriu a ira do Senhor, já se cumpriu a ira de Deus, para que fôssemos absolvidos no grande dia em que passaremos diante do tribunal do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós oramos suplicando a Tua graça, o Teu favor. Há tempo, Senhor, há tempo, porque confiamos na Tua justiça. Obrigado por nos dar a oportunidade de sentarmos e de viver esse tempo de meditação na Tua palavra. E todas as limitações que impuseram um limite na transmissão dessa verdade, Pai, não seja o impedimento de cada um dos Teus filhos receber a porção da verdade, receber a edificação pelo poder das Escrituras e não através de quem fala, Pai. Tem misericórdia de nós, é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor para a gente terminar? Aleluia. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Essa é a nossa verdade, Pai. E derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é esta música, Pai, e Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Vamos declarar. Para me curar, para
Deus te dê uma continuidade de semana abençoada, viu? Que você possa continuar firme na fé, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor com a sua vida, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Olha, não fique um dia sem ler a palavra de Deus. Nós aqui no Ministério Arca temos um cronograma de leitura e nós estamos seguindo. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e nós estamos lendo agora o 2º livro de Crônicas. E é importante você seguir uma leitura diária, ter um contato diário com a Bíblia. Agora não dá mais desculpa dizendo não. A Bíblia é um livro pesado para levar nas minhas coisas para o trabalho, é difícil de manuseá-la. O teu celular, você tem acesso à verdade de Deus. Faça uso dessa verdade todos os dias, porque quando você busca pela palavra de Deus, você tem a oportunidade de ser edificado por ela. O Espírito Santo traz à sua memória, explana a você essa verdade, para que sejamos transformados em conformidade com a palavra de Deus. Então que você possa fazer isso na continuidade dos seus dias. No domingo agora, passamos a nossa primeira ceia presencial. Nós estamos retomando as atividades. Há alguns decretos que nos permitem a atividade presencial, não com um grupo de risco, mas com aqueles que não pertencem ao grupo de risco. E olha, eu quero convidar você, se quer participar dos cultos presenciais, para entrar em contato com a nossa secretaria, através do e-mail que você vai ver aí no rodapé dessa transmissão. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer ao teu coração presencial, como aqueles que não podem também, a ministração da palavra de Deus, para sermos edificados em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Mas há um detalhe: você precisa mandar a mensagem para registrar a sua presença, porque o espaço está restrito a 40 pessoas. Então entre lá, mande com antecedência, porque chegou a 40 pessoas, não adianta vir ao templo presencialmente, porque no momento do culto não vai dar para você entrar para participar por causa das restrições. A pandemia é verdade, nós não estamos de forma alguma atrelados ao negacionismo dessa enfermidade que o coronavírus provoca no ser humano. É sério e nós precisamos de cuidados. Por isso há protocolos de segurança que nós estamos buscando aplicar. Faça isso. Você tem aí, você está vendo o e-mail que você deve entrar em contato com a secretaria e agendar a sua participação no culto do próximo domingo. Quinta-feira nós teremos, vai ser feriado, né? Quinta, dia 11 de junho, nós teremos o nosso cultuando em família, o nosso momento de comunhão com a família. Sente-se com a sua família, ore ao Senhor, leia um trecho das Sagradas Escrituras, converse sobre a sua fé com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pais, com as pessoas que fazem parte da sua família, do seu contexto de vivência diária. Fale sobre Deus. O Senhor está restaurando o altar da adoração dentro de casa. Pais se convertem aos filhos, filhos se convertem aos pais. Seja praticante dessa verdade. E aqui no Ministério Arca nós estamos adotando um modo de propagar essa atitude tão edificante, que é tirar uma foto com a família e publicar com a hashtag cultuando em família. Assim outras pessoas vão ter acesso a essa verdade, vão ver a sua prática e vão praticar o que você também está fazendo. Vou te dizer uma coisa: uma sociedade é mudada através de comportamento. Se somos reflexo de comportamento, o que você faz influencia outras pessoas. Então participe com a gente dessa realidade e dessa transformação que Deus está promovendo no seio da família. Na sexta-feira é o dia dos namorados, hein? Aproveite para celebrar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu cônjuge. Não é porque casamos que deixamos de ser namorados. Faça isso, celebre o dia dos namorados diante do Senhor. O relacionamento saudável glorifica a Deus. Vai ser dia 12, faça isso. E no domingo, como eu já disse, tem culto a partir das 18 horas, tanto presencial para aqueles que agendarem, como para aqueles que vão assistir através dessa transmissão. Se você quer saber o que já estudamos de Romanos, vai na plataforma no YouTube, tem lá todas as ministrações da carta de Romanos até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir lá as mensagens, para que haja uma melhor performance para as pessoas terem acesso ao que nós estamos vivendo aqui no Ministério Arca. Agradecer o Ministério de Louvor, a toda a equipe de sonoplastia e a você que participou com a gente desse tempo. Você pode estender as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós, não apenas hoje, mas para sempre. Dizemos amém. Deus te abençoe.